Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Uma família viveu momentos de pânico durante um assalto em São Paulo. Os criminosos invadiram o imóvel e fizeram 2 pessoas reféns. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública, mais de 100 casas e condomínios são roubados ou furtados por dia. Só nos 3 primeiros meses do ano foram mais de 9.500 casos em todo o estado. A casa fica num bairro de alto padrão na zona sul de São Paulo, onde um desembargador mora com a família. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegar de carro na garagem, ele e a esposa perceberam que a porta estava aberta. A mulher, que estava na direção, deu marcha ré assim que 3 assaltantes surgiram atirando. O veículo é blindado e ninguém ficou ferido. Dentro da casa, a sobrinha e o filho do casal eram mantidos reféns. Ela entrou e fechou o portão. Quando ela viu que tinha os ladrões dentro da casa dela, ela deu ré e arrebentou o portão. Os criminosos conseguiram fugir com R$50 mil em dinheiro, dólares, euros e celulares. Um carro usado pelos criminosos foi encontrado abandonado a cerca de 6 quilômetros do local. Agora, a polícia tenta descobrir como a quadrilha conseguiu entrar na casa, já que não há nenhum sinal de arrombamento. Nessas imagens, é possível ver o momento em que os criminosos chegam neste carro branco e entram na casa facilmente. 3 suspeitos de participação no crime foram conduzidos à delegacia, mas por enquanto ninguém foi preso. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foram registrados em média mais de 100 roubos e furtos a casas e condomínios por dia no estado. Nos primeiros 3 meses do ano, os casos passaram de 9.500. Também na Zona Sul, cerca de 20 criminosos invadiram um condomínio de luxo. Eles passam pela área de lazer e depois rendem 2 funcionários, que são amarrados ainda na portaria. Os suspeitos estão armados, encapuzados e de luvas. Um morador é rendido assim que deixa o elevador. Os ladrões entraram em 3 apartamentos. Moradores e funcionários foram levados para a garagem. Até uma idosa numa cadeira de rodas foi feita refém. Mais de 2 horas depois, os suspeitos fugiram com os pertences roubados. De acordo com a polícia, foram levados mais de R$1.200.000 em joias e eletrônicos. Por enquanto, ninguém foi preso. Aposentados lotam agências dos Correios para consultas sobre descontos indevidos no INSS. Impulsionada pelo agro, economia brasileira cresce 1,4% no primeiro trimestre de 2025. Governo federal lança programa para reduzir a espera por médicos especialistas no SUS. Depois de impasse, cão que dá suporte emocional à menina com autismo embarca para Portugal. Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza o cancelamento de visto de mais de 500 mil imigrantes. Onda de frio derruba temperaturas em cidades do centro-sul do Brasil. E no futebol você vai saber tudo sobre Corinthians e Vitória, que se enfrentam neste domingo com transmissão da Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Uma nova lei obriga síndicos do Rio de Janeiro a denunciar casos de violência em condomínios da cidade. A medida tenta proteger mulheres, idosos, crianças, adolescentes e também amplia o cuidado com animais domésticos. Elci precisou fugir para escapar das agressões. O meu marido me empurrava, batia a minha cabeça contra a parede, fiquei com galo. Casos assim podem ser descobertos mais rapidamente por meio de denúncias. Agora, uma lei municipal obriga síndicos e administradores a relatar formalmente situações ou suspeitas de violência doméstica aos órgãos de segurança. Diferentemente do estado do Rio, o município incluiu os casos de maus tratos a animais. Quando o síndico detectar isso ou for noticiado que existe algum caso ou ameaça de violência, ele deve, em 24 horas, é o que a lei fala,
informar isso. Para incentivar que moradores denunciem os casos de violência doméstica à administração do condomínio, a lei diz ainda que avisos e cartazes sobre a legislação devem ser fixados em áreas comuns, assim como foi feito aqui neste prédio. Quem não cumprir a norma será penalizado e pode pagar uma multa de R$1.000. Os valores arrecadados serão doados a programas de proteção às vítimas. A medida pode ajudar a reduzir casos de violência contra mulheres. Este ano já houve mais de 27 mil em todo o país. A importância de que os vizinhos, de que as outras pessoas auxiliem essa mulher no registro de ocorrência é justamente para prevenir que esse feminicídio aconteça. Mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país atenderam cerca de 40 mil aposentados e pensionistas que reclamam de descontos indevidos em benefícios do INSS. O movimento foi intenso em várias agências e o sistema do Ministério da Previdência enfrentou instabilidade neste primeiro dia. Dona Francisca chegou cedo nesta agência para saber se teve algum desconto na aposentadoria, o que foi confirmado. Só vai saber mesmo quando, no dia 23 do mês 6. Se eles tiraram o meu e voltar, para mim é uma boa, né? Muitos beneficiários enfrentaram dificuldade por causa de uma instabilidade no sistema. No Rio de Janeiro, seu Deus Dedite não conseguiu ser atendido. Eu moro longe, como é que vem outro dia, aí fica ruim para mim. Em Salvador, o primeiro dia teve filas. Eu vim fazer a consulta, porque eu tenho 2 salários, aí eu recebo uma mixaria agora. Está descontando demais. Em São Paulo, o presidente do INSS justificou a dificuldade na consulta. Algumas unidades tiveram essa oscilação, por quê? Porque foi um grande acesso que teve e o sistema entendeu que era uma invasão que estava tendo. E daí bloqueou automaticamente para proteção. De acordo com o Instituto, à tarde os atendimentos se normalizaram. Para ter atendimento presencial, basta que o aposentado ou pensionista apresente um documento com foto em qualquer agência dos Correios do país. Aqui é possível consultar eventuais descontos indevidos, fazer a contestação e acompanhar o andamento do processo. Os funcionários dos Correios foram treinados para o atendimento. Conversei aqui com os atendentes, conversei com o superintendente do INSS, com o superintendente dos Correios, para reforçar esse carinho, esse acolhimento com o qual nossos aposentados e pensionistas devem ser tratados. O advogado-geral da União afirmou que devem ser usados recursos do orçamento para ressarcir os aposentados e pensionistas que tiveram descontos não autorizados. A determinação do presidente Lula é que todas as entidades fraudadoras paguem pelos crimes e paguem também pelo dano patrimonial. O governo federal vai pagar com recursos da União e nós vamos nos ressarcir dessas entidades a partir da venda dos bens bloqueados. Notícia importante sobre a economia brasileira. O produto interno bruto do país, toda a riqueza que o país produz, cresceu 1,4% no primeiro trimestre deste ano, na comparação aos últimos 3 meses de 2024. Esse crescimento foi puxado principalmente pela agropecuária. O aumento nas vendas mudou a rotina nesta indústria de móveis. A fábrica passou a operar em 2 turnos este ano. O primeiro trimestre foi muito positivo para a empresa. Nós estamos com a expectativa que esse ano seja um ano recorde em termos de vendas, é um ano histórico para nós. Desde o início de 2025, a empresa contratou 185 funcionários. Recém-formada, a Carla acabou de trocar um estágio pelo registro em carteira. Consigo fazer mais planos, futuros com o cargo que eu tenho agora, com essa estabilidade, que eu tenho agora. A força do mercado de trabalho estimula o consumo das famílias, que cresceu no primeiro trimestre e foi um dos motivos para a economia brasileira acelerar. O produto interno bruto subiu 1,4% na comparação com o último trimestre do ano passado. Em relação ao mesmo período de 2024, a economia avançou 2,9%, mesmo com os juros altos. A indústria cresceu 2,4%. O setor de serviços, 2,1%. E o destaque foi a agropecuária, com alta de 10,2%.
As condições climáticas estão favoráveis esse ano de 2025, né? E além disso, também teve ganho de produtividade, quando a produção, né, é maior do que o percentual de crescimento da área plantada. Os números positivos do PIB no primeiro trimestre colocam o país à frente da China, Estados Unidos e Japão. Esses dois tiveram retração econômica no período. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento comemorou o resultado. O crescimento do PIB foi muito bom, segundo melhor do mundo, com safra maior. O preço deve cair para o consumidor e o dólar também, que chegou a 6,20, 5,70, ele ajuda também a derrubar a inflação e com isso a gente poder ter um quadro melhor para a população. Em uma rede social, o presidente Lula escreveu que este foi mais um trimestre fazendo a roda da economia girar, com mais emprego e renda para os brasileiros. Se você é daqueles que não largam o telefone para nada, cuidado, porque mexer no celular enquanto caminha pode terminar em acidente. Em Salvador, as distrações aumentaram em 20% o número de quedas nas estações de metrô esse ano. Antes da chegada do trem, os passageiros não tiram os olhos do celular. No vai e vem das estações, o que não falta é gente distraída. Na verdade, eu venho escutando uma música, né, e respondendo o trabalho também. Então, às vezes, é mais trabalho. Eu estou na discussão, então tenho que falar na hora. Eu poderia sofrer acidente, mas a resposta na hora eu dou. E acidentes não faltam. Nesta estação do metrô em Salvador, uma mulher caiu na escada enquanto mexia no celular. Aqui, o acidente poderia ter sido pior. Um passageiro caiu nos trilhos, mas teve apenas ferimentos leves. Cerca de 400 mil passageiros usam o metrô diariamente em Salvador. A quantidade de quedas nas estações chamou a atenção. Foram quase 150 nos 4 primeiros meses deste ano, 20% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento de acidentes fez a empresa que administra o metrô criar uma campanha de conscientização para alertar os passageiros. Em São Paulo, também é comum encontrar passageiros grudados ao celular. Diariamente, mais de 3 milhões de pessoas circulam no metrô da maior cidade do país. Além de uma campanha permanente, o Guia do Passageiro também alerta para o uso de celular e o risco de acidentes. No ano passado, no metrô do Rio de Janeiro, quase 6% das pessoas que caíram nas escadas mexiam em aparelhos eletrônicos. Mesmo com tantos alertas, muita gente ainda se arrisca. A gente viu você um pouco desatenta por causa do celular. Você não tem nem receio de um risco, de sofrer um acidente? Sim, claro. Foi urgência. Criminosos armados com fuzis invadiram uma agência bancária, fizeram pelo menos 6 reféns e explodiram caixas eletrônicos no Maranhão. Uma caminhonete com os reféns estacionou em frente à agência bancária. As vítimas foram capturadas minutos antes em um bar. Segundo a polícia, 8 homens fortemente armados participaram do assalto. Esse vídeo mostra que um dos reféns foi obrigado a quebrar a porta do banco com uma placa. A agência ficou cheia de estilhaços de vidro depois que os caixas eletrônicos foram destruídos. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite de ontem, no município de Carolina, no sul do Maranhão. Esta outra imagem flagrou moradores invadindo a agência depois do roubo para pegar o dinheiro que ficou espalhado pelo chão. Durante a fuga, os criminosos incendiaram um carro na saída da cidade. Por enquanto, ninguém foi preso. O valor levado não foi divulgado. Um bebê de 10 meses morreu depois de ser atacado por um pitbull em Goiás. Só essa semana, pelo menos 4 casos foram registrados. Em todos eles, os cães não usavam focinheira, o que é obrigatório por lei no estado. O homem desce do veículo, vai até a porta da casa e aperta a campainha. Um cachorro aparece em disparada na esquina. Ele sobe no teto do carro para se proteger. Olha o pitbull aqui que me avançou, ó, na rua. Acontece todos os dias, mas cachorros de rua mesmo, cachorro que mora na rua, cachorro às vezes de porte menor, mas de um pitbull é a primeira vez. Dias antes, o mesmo cachorro atacou 2 crianças que conseguiram fugir. Nos 2 casos, não foram registrados boletins de ocorrência.
Mas nem todos escapam. Gael Nunes de Oliveira, de 10 meses, morreu essa semana em Goiânia depois de ser mordido pelo pitbull da família. No mês passado, uma mulher de 31 anos morreu no entorno de Brasília, depois de ser ferida pelo próprio cachorro em casa. A legislação que trata sobre o uso de focinheira em cachorros em lugares públicos varia de acordo com a região. Atualmente, aqui em Goiás, no Distrito Federal e outros 7 estados possuem leis que determinam o uso do equipamento de proteção em raças consideradas agressivas. Entre elas, o pitbull. Hoje, por pouco, um novo ataque não aconteceu em Goiânia. Um homem chegava em casa quando foi surpreendido por um pitbull que estava embaixo do portão. O animal estava de coleira, mas solto na rua. O cachorro tá brabo ali, ó. Já tá com fome. Veja a seguir. Governo lança programa para reduzir a fila de espera por atendimento médico especializado. E ainda hoje, depois de disputa judicial, o cachorro que dá suporte emocional à criança com autismo embarca do Rio de Janeiro para Portugal. O governo federal lançou um programa para reduzir a fila de espera por atendimento médico especializado em todo o Brasil. A medida provisória que lançou agora tem especialistas foi assinada hoje pelo presidente Lula. O programa tem o objetivo de reduzir a fila de espera por consultas no Sistema Único de Saúde. Serão feitos contratos com clínicas particulares e os turnos nos hospitais públicos vão ser ampliados. Também haverá transporte de pacientes e unidades móveis de atendimento. Serão 6 áreas prioritárias: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. A contratação será feita por estados e municípios ou pelo Ministério da Saúde. Um investimento de mais de 16 bilhões de reais por ano. Você vai no médico e ele fala, olha, você tem um problema, eu estou sentindo que você está com um problema, sabe, no coração. Você precisa procurar um cardiologista. Procura o doutor Padilha. Mas daí ela vai no balcão, sabe, marcar o cardiologista, o cara fala, olha, só tem vaga para daqui a fevereiro do ano que vem. E a doença não espera. A doença não espera. O governo quer aumentar em até 30% os atendimentos em todo o Brasil. Hoje, quando um usuário de plano de saúde utiliza o SUS, o plano precisa pagar uma taxa ao governo. Com o novo programa, esse valor poderá ser trocado por cirurgias, exames e consultas com especialistas em hospitais privados. O Ministério da Saúde também vai ampliar o atendimento online. Nós estamos oferecendo mais opções para que isso ande mais rápido. Primeira opção, telesaúde. O telesaúde, a unidade base de saúde, poder entrar em contato com um médico especialista por conexão pela internet, isso, nos nossos estudos, reduz em 30% a necessidade dessa pessoa ter que ir presencialmente a esse especialista. As incertezas sobre o ajuste fiscal no Brasil, o equilíbrio das contas públicas, repercutiram hoje no mercado financeiro. O dólar subiu quase 1% e terminou a semana cotado a R$ 5,71. Já o principal índice da Bolsa de Valores caiu mais de 1% e aos 137.026 pontos. Os temores dos investidores foram confirmados no final do dia pela Moody's, que é uma agência de classificação de risco. Essa agência baixou a nota de crédito do Brasil de positiva para estável. A agência aponta piora na capacidade do país de pagamento justamente da dívida pública. Agora os dados da conta de luz. A conta vai ficar mais cara em junho. A Agência Nacional de Energia Elétrica divulgou hoje bandeira vermelha, patamar 1. Com isso, as contas vão ter um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Os motivos são a falta de chuva e a queda da capacidade de geração de energia pelas hidrelétricas. E essa condição leva ao seguinte sistema: o acionamento das termoelétricas, que tem um custo de produção bem mais caro. O presidente Donald Trump convocou uma coletiva de imprensa hoje na Casa Branca para marcar a saída do bilionário Elon Musk do governo.
Trump elogiou o trabalho de Musk à frente do Departamento de Eficiência Governamental dos Estados Unidos e entregou uma chave dourada como símbolo do agradecimento. Durante 128 dias, o bilionário foi responsável por fazer cortes de gastos no novo governo. Elon não vai embora de jeito nenhum. Ele vai ficar indo e voltando, afirmou o presidente. Musk destacou que vai continuar próximo de Donald Trump. Espero continuar a dar conselhos sempre que o presidente precisar deles, disse Musk. O bilionário ainda precisou explicar para os jornalistas por que estava com o olho roxo. Segundo Musk, o machucado foi resultado de uma brincadeira com o filho de 5 anos. Durante a coletiva no Salão Oval da Casa Branca, Trump disse que quer estudantes estrangeiros nos Estados Unidos, mas que deveria haver um limite. Segundo Trump, hoje, 31% dos estudantes da Universidade de Harvard são de fora do país. Após a coletiva, Donald Trump deixa a Casa Branca e viaja neste helicóptero para participar de um comício na Pensilvânia em mais uma etapa da negociação de fusão entre uma siderúrgica japonesa e outra americana. Trump foi a Pittsburgh para participar da negociação entre a US Steel e a companhia japonesa Nippon Steel. O acordo ficou parado na gestão do ex-presidente Joe Biden. Quando for concluído, vai gerar mais de 70 mil empregos. Em pronunciamento, Trump anunciou que vai dobrar para 50% as tarifas sobre a importação do aço para priorizar a produção dos Estados Unidos. E também nos Estados Unidos, a Suprema Corte do país autorizou o governo de Donald Trump a retirar o visto de mais de 500 mil de imigrantes. A decisão, com caráter de emergência, contou com o aval de 7 dos 9 juízes. A ordem pode atingir cerca de 530 mil imigrantes, que poderão ser deportados a qualquer momento. São cidadãos principalmente da Venezuela, de Cuba, do Haiti e da Nicarágua, que vivem no território americano sob a proteção de um programa federal lançado em 2023 pelo governo de Joe Biden. Foi a segunda vitória da política imigratória de Donald Trump na Suprema Corte só no mês de maio. Os juízes já haviam autorizado a revogação de vistos temporários de trabalho de dezenas de milhares de venezuelanos. Agora o governo mira nas prisões de imigrantes e fala em 1 milhão de detenções por ano. De acordo com a imprensa americana, a Casa Branca definiu como meta deter 3 mil imigrantes por dia e também está de olho nas chamadas cidades santuários, que protegem estrangeiros em risco de deportação. Hoje, o Departamento de Segurança Interna divulgou uma lista com mais de 500 regiões que podem perder os investimentos federais se não colaborarem com as autoridades de imigração. A seguir, você vai ver o veredito do julgamento de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais. Deve ser conhecido ainda hoje. Veja a seguir, domingo tem Corinthians e Vitória na Record, R7 e Play Plus. O rubro-negro baiano busca os primeiros 3 pontos fora de casa, enquanto o Timão confia na força da torcida. Pode terminar a qualquer momento o julgamento do empresário Paulo Cupertino, preso há 3 anos, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais dele em junho de 2019. No segundo dia de julgamento, que começou às 10h30 da manhã, a Justiça também não permitiu imagens. O júri é formado por 3 mulheres e 4 homens. O promotor Tiago Marim foi o primeiro a falar. Ele pediu a condenação do réu. Peço a condenação de Paulo Cupertino pelas famílias destroçadas pela violência neste país. Em seguida, as 2 advogadas de defesa pediram a absolvição. A defesa suplica por justiça, ele precisa ser absolvido. Na sessão de ontem, Cupertino negou que tenha matado o ator Rafael Miguel e os pais do jovem, mas não soube explicar quem teria atirado neles. Ele ainda afirmou que não iria pedir perdão por algo que não fez.
O julgamento seguiu com uma rodada de debates entre acusação e defesa. Paulo Cupertino é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem chance de defesa para as vítimas. Segundo a promotoria, ele matou o ator e a família em 2019. Passou quase 3 anos foragido e usou documentos falsos para se esconder, até ser preso em 2022. Não há dúvida nenhuma de que o Paulo Cupertino é o autor do crime e vão fazer de tudo para condená-lo, fazer de tudo para trazer justiça para essa família enlutada que aguarda esse julgamento há 6 anos. O Ministério Público espera aí, tranquilamente, uma pena superior a 50 anos, quem sabe até acima de 60. Consumidores relatam que contrataram empresas de aplicativos para entregar objetos que não chegaram ao destino. Especialistas afirmam que as plataformas devem ser responsabilizadas quando o serviço não é prestado de forma correta. O entregador chega para buscar uma encomenda. Ele recebe uma caixa de som, guarda no bagageiro e vai embora. Mas, de acordo com o cliente, o objeto nunca foi entregue. Priscila e o sócio tiveram problemas com o mesmo serviço de entrega por aplicativo. No caso dela, quando chamou um veículo para levar um laptop que não chegou ao destinatário. Coloquei o computador dentro de uma caixa, aonde entreguei para o motorista do aplicativo e ele levou, supostamente, até o local indicado para poder fazer a entrega. Diz ter chego lá, ninguém recebeu e ele simplesmente não reportou nem nada e levou o computador para casa dele. Só depois de muita reclamação ela conseguiu o telefone do entregador e teve que ir buscar o computador no endereço dele. Especialistas em direito do consumidor orientam os clientes de serviço de entrega a sempre registrar no aplicativo qual objeto está sendo enviado. Tirar foto do entregador com encomenda também é importante para buscar na justiça um possível ressarcimento. A responsabilidade das empresas de aplicativo que são intermediadoras desse serviço é uma responsabilidade objetiva, pois ela é responsável por trazer esse preposto, esse motoboy, esse motorista que está lhe representando para prestar o serviço. Em nota, a empresa de aplicativo diz que a conta do entregador que levou a caixa de som foi suspensa e que no caso do computador o motorista foi embora depois de aguardar 11 minutos sem conseguir contato com a cliente. A Secretaria da Segurança Pública diz que a polícia já identificou o autor do furto da caixa de som e que trabalha para recuperar o objeto. Se a gente não pode confiar num serviço no qual a gente paga por isso, não faz mais sentido a gente utilizar. Depois de uma disputa judicial e mais de 50 dias de espera, o cachorro Ted, que dá suporte emocional a uma criança com autismo, conseguiu embarcar do Rio de Janeiro para Lisboa nesta sexta-feira e vai reencontrar a família brasileira. Esta é a terceira vez que Ted, um cachorro labrador de 3 anos, chega ao aeroporto internacional do Rio de Janeiro para tentar embarcar para Portugal. O animal foi adestrado para dar suporte a Alice, uma menina de 12 anos com um transtorno do espectro autista. A família da criança se mudou para Lisboa em abril, mas Ted não pôde ir. A companhia aérea informou que a documentação apresentada não seria aceita no país europeu. No último sábado, foi a vez da irmã de Alice, mesmo com uma ordem judicial, ser impedida de levar Ted na viagem. A empresa alegou que o cachorro não poderia viajar dentro do avião, já que a pessoa ajudada pelo animal não estava presente. O voo teve que ser cancelado e centenas de passageiros foram retirados da aeronave. Eles estão cumprindo uma liminar que foi dada no processo, né? que era fornecer uma passagem aérea juntamente para o Ted ir na cabine de avião. Desta vez, Ted embarca ao lado do treinador. Ricardo veio do interior de São Paulo para acompanhar o cachorro. De acordo com as normas da companhia aérea, somente ele e a criança com autismo estão autorizados a viajar com o animal dentro da cabine do avião. Ele foi treinado para andar na aeronave. Ele já foi para os Estados Unidos, ele já foi para vários lugares, então não tem por que a gente ter outra expectativa. O negócio é chegar lá e entregar para a Alice para ela ficar contente. No início da tarde, Ted, o treinador e a irmã de Alice finalmente conseguiram atravessar o portão de embarque para Portugal.
Agora serão cerca de 10 horas de voo. Depois de tanta turbulência em terra firme, o cachorro vai conseguir reencontrar a criança. A gente, no momento, conseguiu solucionar essa questão, mas que a gente sempre considere que a gente não pode deixar um direito, ser violado. Agora eu peço a sua atenção porque acaba de sair o veredito de Paulo Cupertino, acusado de matar o ator Rafael Miguel e os pais em junho de 2019. O repórter Raul Dias Filho tem os detalhes. Boa noite, Raul. Boa noite. Depois de 9 horas de debates entre os advogados de defesa e acusação, os 7 jurados chegaram a uma conclusão. Paulo Cupertino foi considerado culpado pelos 3 homicídios de Rafael Miguel e dos pais dele. A sentença foi lida agora há pouco pelo juiz Antônio Carlos Pontes de Souza, que deu o veredito. Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão, pena que começará a ser cumprida imediatamente em regime fechado. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Raul. Contratos firmados entre uma organização social que administra hospitais em todo o país e empresas terceirizadas no estado de Goiás viraram alvo de uma investigação da Polícia Federal. Os agentes apuram um esquema suspeito de desviar milhões de reais dos cofres públicos. Contratos de limpeza e desinfecção hospitalar entre a organização social Instituto Gerir e uma empresa terceirizada de Goiás foram um dos alvos das investigações. A empresa DM Clean recebeu mais de 5 milhões de reais em contratos. Damari Angélica Ribeiro, que é uma das sócias da empresa, revelou à polícia que mantinha sociedade com 2 advogados, Wilson Rodrigues de Faria e Leonardo Mazilo. Damari e Wilson Faria namoraram durante 8 anos e, segundo ela, os advogados eram sócios ocultos da empresa. O Wilson determinando desde compras, determinação de aplicação do dinheiro, de fundos, e o Mazilo ficava por conta do trabalhista, porque falava assim, não, ele pegou e falou assim, não, deixa o Mazilo ficar cuidando da parte trabalhista. Sem aparecer no organograma da empresa, o escritório de advocacia de Wilson e Leonardo assinou contratos com o Instituto Gerir e recebeu mais de 4 milhões de reais por ano para gerenciar e fiscalizar as administrações de 15 hospitais. O escritório prestava o serviço de compliance. Era o responsável por zelar pelas boas práticas e condutas corretas nas gestões de hospitais. Só que, segundo a investigação, não era bem isso que o escritório fazia. A investigação apura se os sócios Wilson e Leonardo usaram informações privilegiadas do Instituto para benefícios comerciais e financeiros. E, com isso, fecharam novos contratos públicos para a DM Clean. As violações de regras e políticas internas das empresas, elas não só prejudicam a atividade da empresa, mas em situações como essa, elas têm o objetivo, na maioria das vezes, de prejudicar a própria população, que vai ser, de uma maneira indireta, prejudicada com contratos, muitas vezes fraudulentos, para obtenção de vantagem ilícita. A partir do momento que o advogado toma conhecimento de uma determinada informação e usa dessa informação para fins pessoais, para fins ilícitos, ele viola a ética profissional da advocacia e ele pode estar passível de ser responsabilizado seriamente por isso. Hoje, o Instituto Gerir também é alvo de investigações. O Gerir, quando o contratou, tanto a W Faria como seus sócios, ele buscava transparência. Jamais os sócios poderiam adentrar uma outra sociedade e ali usar de informações privilegiadas para que essa empresa fosse beneficiada por contratos, porque claramente é isso que se vê nos autos. A investigação também encontrou indícios de que o advogado Wilson de Faria mantém sociedade com 2 empresas localizadas no Panamá. Já a empresa de limpeza hospitalar, alvo das investigações, fechou as portas com dívidas que chegam a 20 milhões de reais. Investigada por desvio de mais de 5 milhões de reais de verbas públicas,
Damari pede à Justiça o reconhecimento da sociedade com os advogados, que, segundo ela, começou em 2017, além de uma indenização. Dívidas tributárias, dívidas fiscais, dívidas com terceiros, dívidas com bancos, dívidas apuradas no próprio balanço, justamente pelo fato de que eles, sendo sócios da ADM Clean, mesmo que sócios ocultos, não contribuíram com o prejuízo, porque a gente é sócio na alegria e na tristeza, quando tira lucro, mas também quando tem que pagar os prejuízos. Por causa da suspeita de desvio de verbas federais, o GAECO, o Grupo de Combate ao Crime Organizado, encaminhou a investigação à Polícia Federal. A assessoria de imprensa de Wilson Rodrigues de Faria e Leonardo Mazilo disse que os advogados nunca foram sócios ocultos da ADM Clean. Afirmou ainda que eles fizeram um empréstimo à empresa e prestaram serviços jurídicos. Várias regiões do país tiveram o dia mais frio do ano nesta sexta-feira. Temperaturas abaixo dos 10 graus foram registradas em São Paulo, Goiás e em Mato Grosso do Sul. A frente fria derrubou as temperaturas no interior de São Paulo. Na cidade de Piratininga, a grama amanheceu coberta de gelo. Os termômetros marcaram pouco mais de 1 grau. O dia também começou com geada em Guarantã. Em Itararé, a neblina cobriu a serra e deixou a natureza ainda mais bonita. No sul do país, 500 quilos de sal foram jogados na Serra do Rio do Rastro, em Santa Catarina, para derreter o gelo da pista e evitar acidentes. Ontem, a região ficou coberta por neve e a rodovia foi interditada por algumas horas. A onda de frio também chegou na região centro-oeste. Cidades de Goiás registraram temperaturas de 8 graus, um recorde. Em Goiânia, a mínima foi de 13. Já em Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, moradores de Ponta Porã acordaram com carros cobertos por uma camada fina de gelo e um frio de 5 graus. Olha o gelo, pessoal. Brinca. Tá frio ou não tá frio? Em Camapuã, neblina por toda a parte nas primeiras horas do dia, 8,9 graus. E não para por aí. Sidrolândia é uma cidade no centro do estado que costuma ser quente durante o ano todo. Mas esta madrugada, os termômetros bateram 4 graus com sensação térmica negativa. O frio incomum surpreendeu os moradores. Para levantar para trabalhar, olha, só o gelo. Foi difícil? Foi, muito. Hoje foi difícil, hein? Porque a gente trabalha de táxi aqui, aquela neblininha cedo. Vai acabar, hein? Mas tá bom. No litoral do Rio Grande do Sul, produtores rurais precisaram usar equipamentos agrícolas para bombear a água da chuva, que invadiu casas e comércios. As bombas usadas nas lavouras foram necessárias para tirar a água acumulada. Uma área de 15 quilômetros ficou submersa. De acordo com a Prefeitura de Mostardas, choveu mais de 400 milímetros em apenas 8 horas. Pelo menos 60 famílias ficaram desalojadas e foram resgatadas pela Defesa Civil. Hora de saber o que esperar do último fim de semana de maio. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Mês de junho chegando, chocolate quente liberado. Fora isso, tem alguma região em destaque? Tem sim, Cris. Olha, ainda pode gear no interior da região sul. Boa noite para você. Fara, boa noite. E uma ótima noite para você que nos acompanha. Já no litoral do Nordeste, a previsão é de chuva forte. Em São Paulo e em Campo Grande, sábado ensolarado, mas com uma temperatura que não esquenta muito. O ar frio ainda segura os termômetros e as máximas serão de 25 na capital paulista e de 23 em Campo Grande. Em Salvador, o tempo segue firme, máxima de 30. Hoje, a chuva mais intensa se concentrou entre o Sudeste e o Nordeste. Esses pontos coloridos no satélite mostram as regiões com chuva neste momento. Amanhã, uma nova massa de ar frio combinada com um sistema de alta pressão, essa circulação de ventos no sentido anti-horário aqui no mapa, mantém as temperaturas baixas sobre o sul e parte do centro-oeste. Entre Minas Gerais, Espírito Santo e o sul da Bahia, a frente fria avança e reforça as instabilidades.
Sábado, com máxima de 22 graus em Florianópolis. Em Belo Horizonte, faz até 25. 26 graus em Cuiabá. Em Natal, 29 e até 31 graus em Macapá. E você já mandou seu pedido para o Tempo Delivery? Vamos aos de hoje. O Marcos está de olho no tempo em Jauru, Mato Grosso. Boa noite, Marcos. Os próximos dias serão de bastante sol, sem chuva. Mesmo assim, as temperaturas não sobem tanto e as máximas variam entre os 24 e os 26 graus. O Silvio quer saber como será o fim de semana em Ipatinga, Minas Gerais. Olá, Silvio. O tempo por aí fica instável. O sol ainda aparece, mas a chuva vem a qualquer hora. Máximas entre 26 e 28 graus. Na segunda, as pancadas ganham força. Quer aparecer por aqui também? Então poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Fara. Valeu, Lid. Vamos acompanhar os destaques do Domingo Espetacular. Esse é o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo, o CDP2, onde está preso Maico Antônio Salles dos Santos, apontado como assassino da jovem Vitória Regina de Souza. Aqui, durante 2 horas, ele finalmente quebrou o silêncio. Michael, você admite que perseguia a Vitória? Você sabe o que é um stalker? Nunca tive nenhuma fixação por ela. Não tem como eu ter uma fixação por uma pessoa que eu não conheço. Um dos seus advogados saiu porque disse que somente trabalharia com a verdade. Que verdade você estaria escondendo, Michael? Um desdobramento importante de um caso que comoveu como poucos o país. Foi encontrado material genético da Vitória na lateral do seu carro, no porta-malas e também no banco dianteiro. Como é que você explica isso? O Domingo Espetacular investiga o desaparecimento misterioso de pilotos de avião. Eu só quero voltar bem, saber ajudar. Era tudo certo. Todos foram contratados para voos na região da Amazônia e sumiram sem deixar pistas. Como pai, eu imagino várias hipóteses, mas a gente não sabe de nada, efetivamente. Como o narcotráfico pode estar por trás disso? Tenho o meu encontro com Regina Duarte. Ela me recebe para uma conversa sincera, onde a gente fala de tudo. Vida pessoal, a nova fase da carreira. Como é que você se sentiu quando você fez a sua primeira exposição lá fora e foi tão bem recebida? Eu me sinto super bem, super feliz quando eu estou pintando. E as polêmicas envolvendo uma das atrizes mais queridas do Brasil. Como você vê ou como você sente que a classe artística te enxerga hoje? Tudo isso é no Domingo Espetacular. Logo após o Brasileirão 2025. E termina logo mais às 11h59, ou seja, na virada do dia, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Lá de Brasília, a Yasmin Costa tem os detalhes. Yasmin, com certeza você já prestou contas ao Leão. Ainda falta muita gente? Boa noite, Cris, Fara. Segundo o último boletim da Receita Federal, até às 8 da noite, cerca de 4 milhões de contribuintes ainda não tinham prestado contas com o Leão. O volume esperado pelo fisco é de mais de 46 milhões e 200 mil declarações. Quem não entregar dentro do prazo estará sujeito a multa de, no mínimo, R$ 165, mas pode chegar a 20% do imposto devido. E as restituições já começaram a ser liberadas hoje no maior volume já pago na história. 11 bilhões de reais vão ser devolvidos a mais de 6 milhões e 200 mil pessoas. Tiveram prioridade os idosos, as pessoas com deficiência e os professores. Contribuintes que optaram por receber o valor via Pix também estão na lista. Cris, Fara. Obrigada, Yasmin. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou hoje que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha tratado de uma tentativa de golpe depois das eleições de 2022. Ele prestou depoimento hoje ao Supremo como uma das testemunhas de defesa do ex-presidente.
Tarcísio de Freitas foi ouvido como testemunha na ação em que Jair Bolsonaro é réu no Supremo Tribunal Federal por uma suposta tentativa de golpe. Por meio de videoconferência, o governador, que foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, disse que, após as eleições de 2022, esteve com o então presidente e, nas visitas, ele jamais tocou no assunto e não mencionou qualquer tipo de ruptura. Tarcísio também declarou que encontrou um presidente triste e resignado e que uma tentativa de golpe nunca veio à pauta. O senador Ciro Nogueira também foi ouvido hoje. Ciro, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, disse que todas as determinações do presidente foram para que a transição fosse feita da melhor forma possível e que em nenhum momento Bolsonaro quis criar qualquer obstáculo. Um grupo armado saqueou um hospital de campanha na faixa de Gaza. O cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos ainda não foi aceito pelos terroristas do Hamas. O premier Benjamin Netanyahu já assinou a proposta de trégua, mas o Hamas ainda não se posicionou. O presidente Donald Trump disse hoje que está convencido de que o cessar-fogo vai ser anunciado em breve. A proposta é de 60 dias de trégua em troca da libertação de 10 reféns israelenses e da entrega de 18 corpos de sequestrados mortos pelo Hamas. O ministro da Defesa de Israel deu um ultimato. Os assassinos do Hamas devem aceitar os termos do acordo ou serem aniquilados, declarou Israel Katz. Hoje, tiros foram ouvidos quando um grupo armado saqueou equipamentos médicos e suprimentos alimentares em um hospital de campanha em Deir el-Balah, no centro da faixa de Gaza. A entrada de caminhões com ajuda humanitária é acompanhada até a fronteira pelo exército de Israel. Além de sacos com farinha de trigo em natura, boa parte da ajuda humanitária chega em caixas como estas, que contêm alimentos prontos ou de preparo rápido para o consumo. Cada kit é suficiente para uma família de 5 pessoas, por cerca de 3 dias. O governo de Israel afirma que desde o início da guerra foram entregues mais de 1.800.000 toneladas de alimentos, água e remédios. O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, recebeu hoje a visita do presidente do Vasco. Ancelotti trabalhou na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e ganhou de Pedrinho, presidente do Vasco, uma camisa personalizada. O comandante vascaíno será o chefe da delegação brasileira nos primeiros compromissos da seleção sob o comando de Ancelotti. Na semana que vem, o Brasil vai enfrentar o Equador e o Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo. No domingo, a partir das 6 da tarde, a Record vai transmitir com exclusividade na televisão aberta a partida entre Corinthians e Vitória. A cobertura desse jogão você também vai ver no R7 e no Play Plus. Cris, Fara. Valeu, Bruno. Bom fim de semana. Obrigado, Bruno. Nós ficamos por aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Mas você pode assistir a edição de hoje no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Não se esqueça, a programação da Record está ao vivo e de graça no Play Plus. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Reis, você acompanha o reality Power Couple. Não perca! Boa noite, bom final de semana para você. Excelente fim de semana. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.